Salve, salve, torcida vascaína, seja bem-vindo a mais um vídeo do Papo na Colina. Hoje estreando o quadro Opina Papo. Esse quadro que nós vamos trazer algumas opiniões, provavelmente vai ser dirigido por mim, Daniel Moraes, para quem ainda não conhece, trazendo algumas opiniões envolvendo os assuntos do Vasco da Gama. Mas antes da gente iniciar, vou pedir aquela moral de sempre, o seu like, a sua inscrição no canal, que é muito bem-vindo. A gente está tentando chegar aos 20k, então assim, quanto mais inscritos, melhor. E lógico, deixe seu like e divulga para todo mundo esse vídeo para a gente poder chamar o máximo de pessoas possíveis para assistir esse conteúdo. O assunto de hoje, iniciando o nosso quadro, é: o Vasco precisa de reforços. Mas o Vasco só precisa de reforços? Vamos lá, vamos fazer uma linha do tempo. O Vasco iniciou a temporada de 2023 contratando várias peças, contratou atacantes, contratou ponta direita, contratou volantes, contratou zagueiros, contratou lateral esquerdo, contratou lateral direito, contratou 2 goleiros. Enfim, o Vasco fez um novo time, só que o Vasco manteve algumas ou muitas peças do ano passado. Algumas por contrato se renovando, e outras joias do clube, jogadores jovens que têm potencial. Só que o Vasco iniciou a temporada com o técnico Maurício Barbieri, que também foi uma contratação. E o Vasco iniciou a temporada já deixando de cara que tinha um modelo de jogo. Lógico, esse modelo de jogo ele tem que ser mais treinado. Ele é a longo prazo, ele não quer dizer que na primeira partida vai dar tudo certo. Então assim, ele está em um processo ainda de achar o time, mas existe um modelo de jogo muito interessante. Só que o Vasco precisa de reforços. O Vasco conseguiu ser eliminado da Copa do Brasil de forma vexatória. Só que não foi eliminado da Copa do Brasil por causa de falta de reforços. Isso aqui é uma coisa óbvia. Vai dizer para mim que os reforços do Vasco não são muito melhores do que do ABC. Vai dizer para mim que o time do Vasco não é muito melhor do que o ABC. Gente, o que aconteceu contra o ABC é que não deu certo. Os jogadores não jogaram bem. As opções do Maurício Barbieri não renderam. Foi um dia que nada aconteceu. Os jogadores estavam cansados e nada aconteceu. Assim, nada deu certo. Quer dizer que nós estamos no caminho errado? Não. Quer dizer que é terra arrasada? Longe disso. O Vasco chegou na primeira semifinal do Carioca. Não fez uma partida boa, mas também não fez uma péssima partida, apesar dos erros. Achei a partida até um pouco de igual para igual, mas o Flamengo foi um pouquinho melhor e venceu a partida. Conseguiu ser mais efetivo. Chegou na segunda semifinal do Carioca, e aí o Vasco jogou muito. O Vasco jogou muita bola ontem. O Vasco dominou a partida, na minha opinião, só que pecou de novo na falta de efetividade, finalização, concluir jogadas, conseguir transformar boas jogadas em gols. Só que do outro lado, tem um clube que ganhou tudo nos últimos anos. E por mérito deles. Tem um clube que é rico, que é milionário, que tem a maior folha salarial do Brasil, disparado. Então eles têm jogadores que, por mais que não estejam em boa fase, que decidem, que sabem colocar a bola para dentro do gol adversário. Então, é terra arrasada? Não é terra arrasada. Eu sei que pro torcedor é difícil achar, não pensar nisso. O Vasco precisa de 10 reforços. Gente, o Vasco não precisa de 10 reforços. O Vasco precisa de reforços. Na minha opinião, o Vasco precisa de um reforço para ser uma sombra do Pedro Raul. Essa sombra que pode ser colocado no jogo e se tornar titular a qualquer momento. Não é somente um jogador para entrar no segundo tempo, não. É um jogador para disputar com o Pedro Raul. Precisa ser craque? Não. Precisa ser do mesmo nível do Pedro Raul, assim, de expectativa do que nós pensamos sobre o Pedro Raul? Não. Tem que ser um jogador interessante. Inclusive, para mim, o Eduardo Chacha seria uma boa opção. É um jogador do banco do Atlético Mineiro, só que já demonstrou em vários momentos que sabe fazer gol. O Eduardo Chacha ele tem 5 a 4 temporadas fazendo 10 ou mais gols. Então, assim, ele sabe fazer gol. É um jogador interessante. É um craque? Não é. E até porque o Vasco não vai conseguir um craque. Hoje o Vasco não vai conseguir um craque. Então, para mim, é uma boa opção. O Vasco precisa, para mim, de um atacante para ser uma sombra do Pedro Raul. O Vasco precisa de uma opção para as pontas. E aí, no início da temporada, eu achava que o Vasco precisava de um ponta para a esquerda.
pela esquerda. Só que aí hoje eu vejo o Gabriel Peck, que para mim é um bom jogador para compor o elenco, e o Orediano, que é uma incógnita. A gente não sabe qual é a do Orediano. A gente não sabe o que é esse jogador, se ele vai render, a gente não sabe. Pouco atuou e nas poucas vezes que atuou, não mostrou nada diferente. Então assim, eu não sei se o Vasco precisa de um reforço pelo lado direito ou lado esquerdo. Vou ser bem sincero, isso aí vai ter que ser trabalho pro Paulo Brax, não vai ser meu trabalho, mas o Vasco precisa de um jogador pelas pontas. O Vasco precisa de um volante. Ah, mas tem o Barros. O Barros para mim tem um potencial enorme. Enorme. Tem o Rodrigo. Para mim o Rodrigo tá jogando muito. Uma das grandes surpresas nesse início do Vasco. Só que o Vasco precisa mais. O Vasco precisa, o Andrei vai sair no início do meio do ano. Então o Vasco precisa de um reforço. E esse reforço volante tem que ser um cara que chega para ser titular. Não para compor. Eu acho que para compor o Barros é uma opção. O Rodrigo, para mim, é uma opção para compor também. Apesar que hoje ele é titular absoluto para mim, tá? Então, assim, eu acho que esse jogador que teria que chegar na volância tinha que chegar e vestir a camisa titular. Com esse status, sabe? O Vasco, para mim, precisa de um meio atacante. Eu não vou dizer nem um camisa 10, porque o Barbieri, ele tem mostrado cada dia que passa que ele não gosta de atuar com camisa 10, aquele antigo. O Barbieri, ele gosta de atuar com aquele camisa 10 moderno, que hoje nem camisa 10 é. Até porque essa posição, ela vem se tornando, assim, meio escassa no futebol. Então, assim, ele atua abaixo aquele camisa 10, só que meio atacante. Às vezes aquele falso 9 atrás do atacante. Então é esse tipo de jogador que nós precisamos. E nós não temos no elenco. Temos jogadores que podem fazer a função, como Alex Teixeira, como o próprio Orediano, como o próprio Gabriel Peck. Só que sim, eu acho que o Vasco precisa contratar um jogador para essa posição. Então aí eu só citei 3 jogadores. Só que muitas pessoas falam, talvez o Vasco precise de um zagueiro. Pode ser que sim, o Capasso ele atuou bem zagueirando, só que falhou. O Léo é excelente para mim. O Anderson Conceição, cara, para compor elenco e para compor mesmo, sabe? O Miranda, não consigo confiar numa Série A, só que é um jogador com muito potencial que pode surpreender e assumir a posição. Só que assim, eu falei 3 contratações, se o Vasco contratar mais um zagueiro, eu não acho errado. Então assim, eu citei 3 contratações que eu acho que assim, tirando a posição de atacante, que eu acho que pode ser do mesmo nível do Pedro Raul, para batalhar ali com ele, o ponta tem que ser titular, o volante tem que ser titular, e se chegar um zagueiro, também tem que ser titular. Então aí são 4 reforços, para chegar no Brasileirão já com outra cara. Mas assim, não é terra arrasada, eu consigo ver vários pontos positivos nesse Vasco, nesse Carioca. O Vasco conseguiu mostrar um modelo de jogo muito interessante, um modelo de jogo que, adaptado e com uma equipe melhor, vence jogos. Ano passado, o Vasco estava anos-luz atrás do Flamengo. Esse ano, eu já não consigo ver dessa forma. O Vasco jogou 3 jogos competindo com o Flamengo. O Flamengo tem um time milionário, gente, que domina a América do Sul há no mínimo 3 anos. 3 anos não, vamos colocar 4 anos. Então, gente, assim, é interessante. A gente tem que avaliar da forma positiva. Lógico, o Vasco não foi efetivo, o Vasco não colocou a bola para dentro do gol adversário, o Vasco não venceu. Isso também é um erro do Barbieri e também de todos que cuidam do futebol. E é por isso que precisa contratar. Mas, além de contratar, o Vasco precisa potencializar os jogadores que já estão. Figueiredo é um jogador que o Vasco precisa potencializar. Cara, o Figueiredo, pra mim, ele tem potencial para jogar numa Europa. Forte, rápido, capacitado. Tem potencial. O Gabriel Peck, pra mim, ele tem potencial para compor várias equipes de Série A. Inclusive a do Vasco. Tem potencial para compor. O Eric Marcos, para mim, é um jogador que tem potencial, se melhorar algumas características dele, de ser um jogador para compor elenco também. Quem sabe futuramente até ser titular. O Barros, para mim, é um excelente jogador, só que é novo. Precisa potencializar também. E é por isso que eu falo que esses jogadores, eles são opções no banco.
E eles não podem virar soluções. Eu vou dar um exemplo de ontem contra o Flamengo. Matheus França é uma das maiores revelações do Flamengo. Matheus Gonçalves também. Acho que é Gonçalves o nome dele, Matheus Gonçalves. Se eu estiver enganado, o pessoal me corrige aí no chat, aí, nos comentários. Mas ele foi expulso no último jogo, por isso que ele ontem não era posição. Mas o Matheus França é uma das maiores jogos do Flamengo. E ele entrou ontem super tranquilo. Por quê? O time titular já tinha entrado em campo. Ele não era a solução, ele é a opção no banco de reserva. E no Vasco é diferente. Os caras entram para ser a solução. Os caras são titulares para ser solução. E é um peso totalmente diferente. Isso queima etapas e queima jogadores. Então é por isso que eu falo, o Vasco precisa hoje de 3 a 4 jogadores. Jogadores que chegam para ser titulares, não para compor. Então o Vasco precisa contratar, mas o Vasco não precisa somente de reforço. O Vasco precisa potencializar e melhorar os que já estão. Pumita Rodrigues, para mim, ofensivamente, jogou muito esse carioca. Só que defensivamente deixou a desejar. Eu vou dar uma nota 5 para ele defensivamente. Deixou a desejar. Para mim, o Pumita Rodrigues não vem jogando bem há uns 3 jogos. Só que ontem contra o Flamengo ele conseguiu jogar ofensivamente bem. Ele falhou também no gol. Só que ele conseguiu jogar ofensivamente bem. Algo que ele já não vinha jogando nos últimos jogos. Mas ele precisa potencializar essa parte. Talvez dar uma cobertura para ele, colocar um jogador ali pela direita que consiga ajudá-lo. Porque tem jogador que não vai melhorar defensivamente, vai permanecer da forma que está. Tem jogador que não tem característica para defender, infelizmente. Tem jogador que é um pouco mais limitado. Nem todo jogador defende bem. Aliás, quantos laterais no mundo defende e ataca bem? Difícil. Então, assim, tem que ser um jogador regular. E o Pumita Rodrigues já mostrou ser regular defensivamente. Mas pra mim não vem bem. Mas é um bom jogador. Então, por que não potencializar ele defensivamente? Ou colocar alguém para que ele possa ser potencializado. Um ponta direita que possa ajudá-lo. Que é algo que o Peck já fez em várias ocasiões. Mas nos últimos jogos não tem conseguido fazer. Vamos lá, outro jogador, o Capasso. Falhou de forma grotescas nos últimos 2 jogos contra o Flamengo. Mas zagueirando, ele foi bem. Só que não pode ser só bem. Então temos que trabalhar calma nesses jogadores. Faltou calma para o Capasso. Faltou sabedoria. Faltou tranquilidade para ele. Se ele tivesse calma, sabedoria e inteligência para agir mais calmo, mais tranquilo, talvez o psicológico dele também, ele conseguiria ter feito 2 partidas boas, mesmo o Vasco perdendo. Só que não, ele falhou. Então, trabalha em cima disso. Trabalha nesses jogadores na calma deles. Deixar eles mais calmos, mais tranquilos, mais leves em campo. Mexer no psicológico deles, botar alguém para cuidar dessa parte, que é muito importante. Deixar o jogador mais confiante. Existe 1 trilhão de jogadores que não são tão bons, mas são confiantes e conseguem entregar. Então trabalhar isso. O Vasco precisa reforçar? Precisa, mas potencializar os jogadores que já estão é muito mais importante às vezes. Mas não tira o fato que o Vasco precisa reforçar. Não adianta só potencializar. Então os dois andam juntos. Só que assim, não é terra arrasada. O Vasco demonstrou que tem um caminho, e esse caminho, nos últimos 20 anos, o Vasco nunca sequer colocou o pé direito nesse caminho. E eu já vejo o Vasco colocando já o pé direito nesse caminho. Falta colocar o outro pé, que é a perna esquerda, e começar a caminhar. O Vasco colocou a perna direita. O Vasco sabe o caminho a seguir. O Vasco está bem melhor. Tem uma equipe bem melhor já. O Barbieri tem um plano de jogo muito bom. Falhou. Ter colocado o Galarza contra o Flamengo no primeiro jogo e nos próximos 2 jogos sequer relacionar por opção dele, porque eu apurei, é um erro. É admitir o erro dele, só que ele não admitiu esse erro. Só que o Barbieri é bom. É um bom treinador. Eu gosto do Barbieri. Eu tinha minhas dúvidas sobre o Barbieri. Só que hoje eu já consigo enxergar o Barbieri de uma forma positiva. Eu acho que ele é um técnico que o Vasco precisava e que pode ajudar um Vasco muito nessa temporada.
Talvez não seja o técnico dos sonhos, mas é um técnico que pode ajudar. Que pode chegar a um título pelo Vasco, quem sabe na próxima temporada. Até porque a realidade do Vasco hoje é conseguir fazer uma boa Série A. E para mim uma boa Série A é de 12º a 8º. O torcedor que acha que o Vasco vai entrar para ganhar o Campeonato Brasileiro, cara, é quase impossível. Só que o impossível o impossível é possível conquistar. Entendeu? Assim, mas é quase impossível, velho. A minha expectativa pro Vasco esse ano é ficar entre 12º a 8º. Na 8ª posição. Se conseguir ficar entre os 6, pra mim já é muito bom. Mas já é um caminho andado. Há quantos anos você, torcedor, não consegue ver o Vasco jogando de uma forma, tendo um modelo de jogo, e quem sabe ficar entre os 6 ou 8 primeiros da Série A? Cara, isso já é muito bom. É lógico que pro torcedor engolir isso é muito difícil. E eu entendo o torcedor. Porque além de ser jornalista, eu sou torcedor também. Eu queria que o Vasco chegasse terceiro na Série A. Cara, eu vou ser campeão brasileiro. Mas não é a realidade, eu não tô aqui pra iludir ninguém. Então assim, esse é o Opina Papo desse primeiro episódio. Deixando bem claro que o Vasco tem um caminho a ser caminhado. E o Vasco tá nesse caminho. Assim, essas derrotas que o Vasco teve, inclusive a eliminação, não é terra arrasada não, gente. Não é terra arrasada. Mas temos sim criticar, porque sair da Copa do Brasil foi muito vexame, um vexame gigante. Perder os jogos contra o Flamengo, principalmente o de ontem, jogando muito melhor, mas não sendo efetivo, foi ruim. Foi broxante para o torcedor vascaíno. Ver o Vasco dominar uma partida do início ao fim e não vencer. Assim como foi broxante ver o Vasco dominando o Fluminense do início ao fim e não vencer. Então temos sim, o torcedor tem que criticar, tem que cobrar, mas entendendo que existe um caminho a ser perseguido, a ser caminhado, e o Vasco está nesse caminho. Precisa de reforços, precisa potencializar os jogadores. Mas o trabalho aparentemente está sendo feito. O Vasco o Globo Esporte divulgou hoje que o Vasco pretende contratar de 3 a 5 reforços até o brasileiro. E encaixa muito na minha ideia. Desde fevereiro eu falo, o Vasco precisa de 3 a 4 reforços. Eu não esperei o Vasco perder. No meu Twitter, quem me segue, @DanielMoraes, o Daniel é com 2A, após a vitória do Vasco contra o Botafogo, na qual o Vasco ficou com 2 jogadores a mais e só conseguiu vencer de 2-0, eu falei, o Vasco precisa de 3 a 4 reforços. Quem me segue sabe. Eu não sou oportunista de falar que o Vasco precisa de reforços somente após derrotas e eliminações. Não é. É óbvio. É uma coisa óbvia. O Vasco precisa de reforços. Esse é o nosso Opina Papo de hoje. Nosso primeiro episódio. Queria a opinião de vocês. O que vocês acharam desse primeiro episódio. E se vocês concordam que o Vasco precisa contratar, mas também potencializar os jogadores que já estão no elenco, principalmente os jogadores jovens. Esses que não podem ser soluções, precisam ser opções para não queimá-los. Galera, esse é o primeiro episódio. Deixe seu like, agradeço muito e em breve vai sair o segundo episódio aí com um novo assunto para a gente trazer aqui no canal do Papo na Colina. Abração, galera, até a próxima!